Minha madrasta passou anos me excluindo e me ressentindo, e ver como o namorado da minha mãe me trata me fez perceber que isso não é normal. É profundamente doloroso e mostra o quão insegura minha madrasta é. Sinto que acabei de conhecer um novo mundo onde basicamente sou tratada como uma pessoa, não como uma mosca nojenta. Eu falo espanhol, então se quiserem deixar um comentário em espanhol, fiquem à vontade. Meu pai é casado com minha madrasta há 6 anos. Eles têm 2 filhos juntos. Tenho 17 anos. Sou quieta. Limpo todas as minhas coisas. Trabalho meio período, então pago por muitas das minhas coisas. Não sou perfeita, mas nunca fui um problema. Mas ela sempre me fez sentir como se fosse. Ela começou demonstrando incômodo quando eu ia para a casa do meu pai. Minha mãe me ensinou a sempre lavar meus próprios pratos. Mas tenho a lembrança clara de ouvir minha madrasta dizer ao meu pai que ela não limparia pratos de outras pessoas nem cozinharia para mim. Acho que foi a primeira vez que me senti um incômodo em um lugar onde antes eu me sentia confortável. Meu pai e eu costumávamos sempre fazer viagens juntos. Eu honestamente fiquei um pouco animada para viajar com meus irmãos mais novos. Mas eles começaram a viajar juntos como uma família. Eu não fazia mais parte daquela família. Ela não gostava que eu fosse com eles. Depois começaram as fotos de Natal. Foi estranho quando eles tiravam uma foto comigo e então ela dizia: ok, agora eu com a minha família, e eu tinha que sair de lado. Também com as fotos, eles têm fotos dos batizados penduradas. Eu não estou nelas, embora eu estivesse presente no local quando meus irmãos nasceram. Ela realmente odiava quando eu estava presente perto deles. Ela ressentia a minha presença. Lembro de uma vez ter perguntado sobre isso em um grupo do Facebook sobre madrastas e receber respostas de mulheres dizendo que o comportamento da minha madrasta era normal. Então eu simplesmente decidi tentar não me sentir mal com isso. Acho que com os anos parou de doer. Ou pelo menos foi o que eu pensei, até conhecer o namorado da minha mãe, que vou chamar de Luigi porque ele se parece com ele. Ele namora minha mãe há 2 anos, mas é amigo dela há anos. Ele tem um filho de uma namorada anterior. Luigi é realmente gentil e engraçado, então foi estranho me sentir confortável perto dele. Um dia ele estava organizando uma viagem e fiquei feliz ao ouvi-lo me incluir nos planos. O filho dele e eu nos damos bem, então ele até me convida para passeios juntos. Minha mãe está grávida e acho que isso reviveu um trauma com minha madrasta. Então automaticamente esperei ser deixada de lado por Luigi. Mas não foi assim. Minha mãe e ele sempre incluem o filho dele e a mim em todos os planos. Graças a isso, comecei a perceber aos poucos que minha madrasta não é normal. Mas ainda doía. Tudo explodiu ontem quando meu pai e a família dele iam tirar a típica foto de Natal. Meu pai me disse que tiraria uma comigo depois. Como todo ano, ele as mantém em seu escritório. Então eu fiquei em casa. Me senti boba por me sentir triste de novo. Minha mãe me abraçou, mas eu simplesmente cansei e finalmente contei à minha mãe sobre o tratamento real que venho recebendo. E pela primeira vez vi Luigi com raiva. Ele ligou para o meu pai e eu ouvi dizer tudo a ele. Eu até ri um pouco quando ele disse que minha madrasta é uma psicopata insegura, embora Luigi tenha pedido desculpas à minha mãe por isso. Ele disse a ela que o que eu tenho vivido é um tipo de abuso psicológico infantil e que ele não vai mais se envolver nisso. Essas palavras me fizeram perceber que é verdade. Eu fui intimidada por uma mulher adulta apenas por existir. Ela é insegura em relação a uma criança. Eu era uma criança quando a conheci. Eu era uma criança quando ela me fez sentir insegura na minha própria casa. Eu era uma criança quando ela começou a me chamar de filha de fim de semana. Eu não quero ver meu pai novamente. Não quero viver minha vida adulta em torno de uma pessoa que me odeia. Mas também não quero que ela vença me dando o que ela quer, me fazer desaparecer. Comentários mais relevantes. Você já conversou com seu pai sobre isso? Como ele pode permitir isso? Sinto muito por você ter sido maltratada, mas é bom que você tenha o Luigi. Resposta da autora. Contei ao meu pai no passado sobre me sentir mal quando ela me mantinha afastada dos meus irmãos. Quando meu primeiro irmão nasceu, lembro do meu pai repreendendo ela e dizendo para me deixar segurá-lo. Mas ele nunca fez nada além disso. Ele tem fotos minhas no trabalho e no escritório de casa, mas é horrível que ele tenha que me manter escondida como se eu fosse a filha ilegítima secreta dele. Comentador. Bem, acho que agora sabemos quem é o seu verdadeiro pai. Como Luigi é mais adulto do que qualquer outra pessoa na sua vida. Podemos todos concordar que Luigi é um ser humano incrível? Autora, o Natal está chegando. Por favor, garanta que ele receba um presente embaixo da árvore. Ele é uma pessoa incrível. Resposta da autora, ele quer um arranhador para os gatos, então pretendo dar um grande junto com minha mãe. Comentador 3, Luigi é realmente gentil e engraçado, então foi estranho me sentir confortável perto dele. Essa frase não faz sentido. O que não foi entendido? Parece estranho me sentir confortável com o parceiro da minha mãe, já que nunca recebi esse tratamento do parceiro do meu pai antes. Parece estranho me sentir confortável com o parceiro de um dos pais pela primeira vez. Estranho nem sempre tem uma conotação ruim. Comentador 4. Não pense em cortar contato com seu pai como se isso fosse ela vencendo. Seu pai não se posicionou como um bom pai nem como um protetor. No fim das contas, muitas falhas recaem sobre ele. Você está priorizando sua verdadeira família, as pessoas que cuidaram de você. Atualização um dia depois. Aparentemente este post foi compartilhado em um sub sobre madrastas, já que tenho recebido mensagens privadas de pessoas que querem justificar o comportamento da minha madrasta. Transcrição de uma DM enviada à autora. Leia o subreddit de padrastos e madrastas e leia as experiências de mulheres que namoram pais solteiros. Não é uma boa experiência e é difícil ir embora porque o amor deixa os corações estúpidos. A forma como sua madrasta te tratou provavelmente se deve à forma como seu pai criou o ambiente. Madrastas vivem na sombra da ex-esposa. Toda experiência é comparada à primeira esposa.
Cada coisa nova que o primeiro bebê de uma madrasta faz é comparada aos primeiros filhos do pai. Nunca nada sobre a experiência dela ser especial. Sempre vivendo como segunda opção. Sempre na sombra da primeira mãe. Nunca sentindo que a família dela é realmente a família dela. A família do pai não aceita os filhos que ela tem com ele porque eles não são realmente netos verdadeiros no mesmo nível que os primeiros filhos. É triste. Isso pode ou não ter sido a experiência da sua madrasta, mas isso é comum. O problema é que qualquer mulher na posição de madrasta é rotulada como má se disser qualquer coisa que não seja brilhante sobre os primeiros filhos do pai. Até coisas como estou cansada e preciso de um descanso, que seriam aceitáveis vindas de mães biológicas, mas nunca de madrastas. Essa mensagem já é longa o suficiente. Dê uma olhada no subreddit. Isso vai ampliar sua perspectiva sobre por que essas madrastas más e inseguras existem. Elas não começam assim. Muitas vezes o pai é fortemente culpado por criar os sentimentos de competição. Culpe o marido. Culpe a ex-esposa. Culpe a criança. Culpe todo mundo menos a si mesma. Essa é apenas uma das muitas mensagens que recebi desse sub. É realmente desconfortável saber que mulheres adultas não só têm um sub dedicado a odiar os filhos de seus maridos, mas agora decidiram encher a caixa de mensagens de uma garota menor de idade com esse tipo de coisa. Entrei nesse sub e só encontrei mulheres odiando crianças de até 3 anos por quererem passar tempo com o pai. Meu pai trata minha madrasta como uma rainha. O fato de ele ter me colocado de lado por ela não diz algo para vocês? Porque elas querem inventar uma narrativa estranha para torná-la uma vítima. Obrigada por me convidarem para esse sub. Descobri que o mundo está cheio de narcisistas que adoram se sentir vítimas enquanto outros narcisistas batem palmas para eles. Meu coração se partiu ao ler o post de uma mulher que odiava que a enteada falasse espanhol com o irmão bebê. Já me disseram até que eu fiz algo errado. É a mesma situação da vez em que perguntei naquele grupo do Facebook, com várias mulheres adultas dizendo que é justificável outras mulheres odiarem uma criança. Todos os seus parceiros têm um passado. Somos humanos com experiências de vida próprias, e se o fato de seu parceiro ter tido uma primeira experiência com outra pessoa te faz sentir insegura, então você deveria fazer terapia porque isso não é normal. Deve ser triste que uma garota de 17 anos entenda isso e 1030 madrastas não. Comentários mais relevantes. A questão é que todas essas madrastas são adultas que fizeram uma escolha e continuam escolhendo estar em um relacionamento com um homem que tem um filho ou filhos de outra mulher. Realmente não importa o quão ruins sejam as coisas para elas dentro desse relacionamento, pois são adultas e por escolha própria, independentemente das circunstâncias. A menos que estejam em um país de segundo ou terceiro mundo onde sejam legalmente obrigadas a permanecer com o marido e incapazes de se divorciar sem o consentimento dele. Entrar e permanecer nesse relacionamento é inteiramente escolha delas. E mesmo assim, um adulto ser vítima de outro adulto não justifica se tornar o abusador de uma criança que tem ainda menos escolha nas coisas. Se você não quer e não consegue lidar com um relacionamento com alguém que já tem filhos de outra pessoa, então não entre em um relacionamento com alguém que tem filhos para começar e pare de mandar DM para a autora, uma adolescente que ainda é legalmente menor de idade na maioria dos países, tentando justificar sua falta de capacidade de lidar adequadamente ou sair da situação. Vocês se tornam infelizes por estarem em um relacionamento com alguém que tem filhos com outras pessoas quando isso não é algo que conseguem lidar, e ficar enviando mensagens privadas a outra criança abusada para justificar seu mau comportamento com seus próprios enteados não vai consertar seus problemas. Cresçam e sejam adultos de verdade e parem de despejar seus problemas adultos nas crianças. Segunda atualização, 9 dias depois. Oi, eu criei essa conta apenas para desabafar, mas recebi tantos comentários carinhosos. Exceto pelo assédio das mulheres daquele subreddit de madrastas. Falei sobre isso no meu perfil e queria deixar uma última atualização para as pessoas preocupadas comigo depois do dia em que Luigi impôs limites ao meu pai e à minha madrasta. Meu pai não me ligou nem disse nada até várias horas depois, quando me enviou uma mensagem dizendo: sinto muito, eu te amo. Me senti estranha, porque essa mensagem não me fez chorar nem me sentir amada. Eu sempre quis ser a filhinha do papai, sabe? Sempre amei meu pai e realmente apreciei aqueles poucos momentos que podíamos ter juntos sem minha madrasta estar lá fazendo comentários amargos. Mas quando li aquela mensagem, não senti nada além de pensar a mesma coisa de sempre e não respondi. Meu pai tinha fotos minhas no escritório de casa. Mas por que eu tenho que ser um segredo? Eu não sou a filha de uma amante que ele quer esconder. Por que minha existência tem que ser escondida lá? Meu rosto não pode estar na casa onde eu vivi. É bobo dizer isso agora. Quando eu costumava ficar feliz ao ver minha foto lá, eu me sentia especial pensando que o papai tinha minha foto em seu escritório toda vez que trabalhava. Mas conforme fui crescendo, essas coisas ganharam um significado sombrio e realista. Aquela sensação de me sentir especial desapareceu. Um dia depois daquela mensagem, decidi conversar com meu pai e minha madrasta. Minha mãe e Luigi disseram que iriam comigo, mas eu disse que preferia ir sozinha. Eu disse ao meu pai que não voltarei a casa enquanto ele ainda for casado com ela. Acho que minhas palavras podem tê-lo afetado, porque ele me pediu desculpas novamente. Disse que me ama e que agora todos podemos viajar juntos. Eu teria gostado de ser a pessoa maior, mas eles são os adultos. Eu fui a pessoa maior desde que ela chegou, e estou cansada. Eu apenas disse ao meu pai que não quero ir a lugar nenhum onde ela esteja. Eu disse a ele que mesmo que ele mude e imponha limites a ela, ainda assim não quero me cercar desse tipo de energia. Acho que é saudável para mim começar a estabelecer limites. Li pessoas nos comentários que falaram sobre ter 35 anos e continuar aguentando madrastas cruéis para poder ver seus pais ou irmãos. Eu não quero esse futuro. Não quero viver minha vida adulta compartilhando jantares com uma mulher que me odeia. Tenho medo de pensar em ter filhos e que eles tenham que
chamá-la de avó, não quero ter que fingir que está tudo bem. Meu pai me disse que não pode deixá-la porque ela é a esposa dele e a mãe dos filhos dele. Eu disse a ele que sei disso e é por isso que não vou voltar. Ele viu algo nela. Se eles estão juntos há anos, ambos merecem um ao outro. Uma pessoa cruel e outra que falhou em me proteger. Não vou mentir. Discutimos elevando a voz, especialmente com ela, que disse que eu sempre fui problemática e carente da atenção do meu pai. As verdadeiras personalidades deles ficaram claras para mim quando ela disse que eu deveria entender que a esposa vem antes dos filhos e meu pai concordou. Não pude deixar de comparar com minha mãe e Luigi, que sempre colocam a mim e ao filho dele em primeiro lugar. Minha mãe sempre me perguntava se Luigi me tratava bem quando eles começaram a se conhecer. No final, deixei claro para meu pai e para ela que enquanto eles forem casados, nunca mais colocarei os pés naquela casa e que nunca estarei no mesmo lugar que ela novamente. Porque acho que ela é realmente insegura, e isso é realmente triste. Eu disse ao meu pai que também preciso de um tempo longe dele. Ele me disse que me ama, mas estou cansada dessa forma de amar. Fiquei deprimida por alguns dias, mas hoje terminamos de decorar a casa para o Natal, então minha mãe me contagiou com a empolgação natalina dela. Luigi foi buscar o filho dele, então amanhã estaremos todos juntos. Talvez eu tenha deixado minha madrasta vencer, mas acho que eu também vou vencer ao não tê-la na minha vida. Comentários mais relevantes. Você não deixou ela vencer. Você venceu porque se posicionou. Seu pai é quem realmente perdeu. Você estabeleceu limites, infelizmente. Seu pai decidiu se preocupar mais com ela do que com o impacto que as escolhas e a omissão dele em te proteger tiveram sobre a própria filha. Ele é uma desculpa lamentável de pai e fico feliz que você tenha Luigi em sua vida. Talvez ele perceba um dia, quando você ficar mais velha e ele perder todas as coisas maravilhosas que acontecerão na sua vida. Formaturas, casamento, possivelmente netos. Ele só terá a si mesmo e a ela para culpar. Tenho orgulho de você e desejo todo o amor e felicidade que você merece. Comentador 2. Não sei se esse é o seu caso, mas muitas vezes, quando leio esse tipo de post, me pergunto se o pai, nesse caso seu, finalmente percebeu o quanto estragou tudo como parceiro na primeira vez com a sua mãe. Então a solução deles é simplesmente ceder totalmente à próxima parceira, a madrasta, em detrimento de todo o resto, você, e ser um capacho para os desejos dela. Porque isso é algo que eles nunca fizeram com a sua mãe. É pura especulação da minha parte. Tenho certeza de que é verdade para alguns, mas não para todos. Independentemente disso, espero que você consiga encontrar paz e felicidade na sua vida com as pessoas que escolher ter ao seu redor.